Olá pessoal, nessa aula nós iremos aprender a trabalhar com mais de uma série dentro do Excel. E para isso a gente vai usar o menu selecionar dados. Então é muito importante, se você está assistindo a essa aula, que você já tenha assistido a aula anterior que a gente fala sobre esse menu. Vou mostrar como é que faz, é bem fácil. Então aqui a gente tem aquele mesmo exemplo, né? Lembrando que essa tabelinha de resumo ela mostra o quê? Mostra os nossos rótulos horizontais aqui desse gráfico, né? Que são os itens de voo com o nome dos itens. Depois, o quanto que foi arrecadado com a venda de cada um dos itens. Depois, uma série que mostra o quanto que foi gasto para comprar cada um desses itens para o estoque da loja, né? No caso, foi gasto o mesmo valor para cada um dos itens. E que na primeira coluna eu também adicionei um código, né? Então, eu posso referenciar tanto o item pelo nome dele, quanto por esse código que está lá no catálogo da minha loja. Tá? Imagine o seguinte, nesse gráfico que a gente criou, a gente está mostrando o quê? Está mostrando nossos rótulos aqui, o nome dos nossos itens e quanto foi arrecadado. Mas imagina que eu quisesse mostrar também o quanto que foi gasto, né? Colocar essas duas informações juntas. A gente já aprendeu como modificar elas, né? Colocar elas separadas. Mas se eu quisesse colocar as duas ao mesmo tempo, é possível? É, e é bem fácil. Então vou vir aqui no menu selecionar dados. Lembrando, eu posso tanto acessar pelo design do gráfico aqui, quando eu clico em cima dele, libera o menu e venho aqui nessa opção, quanto clicar com o botão direito em cima do gráfico e em selecionar dados. Então aqui das entradas e legendas série, eu posso adicionar uma nova série. E quando eu clico isso, eu vou adicionar uma série que ela é independente. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou colocar o nome da série, que eu vou colocar o mesmo nome que está nesse título aqui. Então, eu vou colocar gastos. E depois, onde estão os valores da série. Eu posso inserir eles manualmente aqui, ou posso dar um backspace. Clico nessa flechinha aqui para minimizar o menu, para ficar mais fácil trabalhar, e seleciono o meu intervalo. Depois disso, opa, selecionei um a mais. Depois disso, eu simplesmente dou um Enter e dou um OK. Veja lá no meu gráfico, ó, OK, que já apareceram os valores aqui. Então, eu tenho duas colunas. Uma coluna que são os valores de arrecadação e outra coluna que são os valores gastos. Bom, por que eu falei que essa é uma série independente? Né? Tá feito, tá OK nosso gráfico, não tem problema nenhum deixar assim. Porque olha só, quando eu clico nessa série aqui, ela está linkando, ó. Tá aparecendo dois retângulos. Um retângulo que é a série e o outro retângulo que é o rótulo horizontal. Inclusive com o terceiro retângulo vermelho, que é o retângulo do título, né? Da onde ele está puxando o título da série quando a gente entra lá no menu de selecionar dados. Agora, quando eu clico nessa outra série aqui, só mostra um retângulozinho azul. Ele não está entendendo que existe uma ligação entre esse daqui e esse daqui. Ele plota dessa maneira porque eles estão na mesma linha, né? Então, tanto o bermuda quanto o gastos aqui, eles estão na mesma linha, né? Eles estão com a mesma sequência. Mas, se a gente entrar lá no menu de selecionar dados, veja só. Se eu clicar aqui nos valores gastos, os rótulos do eixo horizontal são diferentes, ó. Em vez de ser o nome dos itens, né? Ele é o quê? É 1, 2, 3 e vai até o 11, que é justamente a quantidade de valores da minha série aqui. E ele plotou junto. Né? E como que eu faço para deixar ele com os mesmos rótulos? Veja só. Porque se eu desligar uma das minhas séries, a gente já viu que é possível tanto desligar os rótulos quanto desligar as séries, olha só o que acontece. Eu vou vir aqui e desligar os valores. E vou dar um OK. E agora ele não está mais mostrando os rótulos como o nome dos itens. Ele está mostrando essa nova série de rótulos horizontal que ele criou automaticamente para a minha série nova, tá? Então isso acontece quando eu adiciono essa nova série dessa maneira. Por isso que tem uma outra opção para adicionar série. Eu vou mostrar ela agora para vocês. Então vou reabilitar aqui, né? Vou clicar aqui nessa minha série de gastos que eu adicionei por aqui e vou remover ela. Ó, vou dar um OK. E agora eu vou adicionar de uma outra maneira a série, que é uma maneira muito mais legal. Eu vou clicar em cima do gráfico, vou vir em selecionar dados e vou vir aqui no intervalo de dados do gráfico. Vou excluir o que já tem e agora eu vou simplesmente pegar a seleção por completo, pegando os títulos aqui inclusive, ó. Vou pegar tanto os meus itens, quanto os valores de arrecadação, quanto os valores gastos. E aqui vou dar um OK. Veja só, ele me gerou o mesmo gráfico, só que agora ele entende, ó, que esta série aqui tem este título, tem esses valores e está relacionada a esses rótulos horizontais. A mesma coisa para esta série aqui. Se eu seleciono elas individualmente, acontece isso. Se eu venho aqui no meu selecionar dados, veja que
Para ambas que eu selecionar, elas têm os mesmos valores dos rótulos horizontais, tá? É uma maneira de você conseguir um resultado igual, porém com a estrutura diferente e que vai modificar, né, essas peculiaridades que tem aqui dentro da estrutura do gráfico. Da mesma maneira, eu posso desligar uma delas, ó. É bem legal isso, faz a seleção completa e daí desliga aquilo que você não quer ver, né, não quer mostrar. Eu vou religar agora. Eu também posso fazer uma coisa interessante, né? Veja que aqui o meu gasto está depois do meu arrecadado, né? Eu posso inclusive fazer essa comparação visual, ó, peças que foi gasto mais do que foi arrecadado, né? Enquanto algumas outras foi arrecadado mais do que foi gasto. Mas eu poderia querer inverter isso. Como que eu faço para essa coluna laranja escura ficar na esquerda? Ou seja, o meu gasto ficar antes dos valores. Não precisa vir aqui alterar a ordem da tabela, né? Puxar essa coluna M no lugar da L aqui. Não, eu posso simplesmente vir em selecionar dados. E aqui, ó, eu tenho a minha série gastos, clico em cima dela e uso essa flechinha aqui, ó. Agora ele jogou a flechinha para cima e ele já modificou o meu gráfico. Veja só que agora a coluna laranja escura ela aparece antes. Muito legal, né, pessoal? Uma outra coisa legal que dá para fazer é o seguinte: eu posso deixar essa informação do código junto também no meu selecionar dados. Então vou vir aqui, selecionar dados e agora vou puxar um intervalo de dados gráfico de novo, ó. Só que agora eu vou puxar desde o código e vou puxar o retângulo por completo e vou dar um OK. Olha só o que aconteceu. Agora ele me aparece, né? Agora está aparecendo em azul por causa de uma questão de design do gráfico. Mas dá para modificar isso, a gente já viu como fazer. Ele aparece tanto a minha coluna de valores arrecadados quanto a coluna dos gastos e ele entende que tanto o código quanto o nome da roupa são rótulos horizontais e que eles trabalham juntos, né? Então aqui a gente tem uma primeira linha que é o nome da roupa e embaixo o nome que é o código. Por que ele fez essa associação? Porque aqui são valores não numéricos, né? Ele entendeu que os valores numéricos são séries e esses não numéricos aqui que estão juntos são rótulos do eixo horizontal. Bem legal, né? Nosso gráfico agora ele ficou bem completo. Uma última coisa muito interessante de se fazer quando a gente está trabalhando com mais de uma série é utilizar tipos de gráficos diferentes para representar séries diferentes. Então, olha só, se eu clicar em cima da minha série de gastos, por exemplo, eu venho com o botão direito e existe a opção alterar tipo de gráfico de série. Quando eu clico nisso, ele vai aparecer alguns modelos já prontos que você pode utilizar, né? Por exemplo, eu posso mudar o meu gráfico para linhas, ó, deixar ambas como linhas, ó, vou vir aqui e dar um OK, ó. É uma opção. Ou eu posso vir aqui, ó, clicar em cima de uma série de novo, vem aqui em alterar tipo de gráfico de série e vir nesta opção aqui embaixo, essa caixinha que tem aqui, que ela vai nos dar a opção de personalizar eles individualmente. Então eu posso vir aqui na minha série de gastos, que são as colunas azuis, e clicar para essa série virar uma linha. Olha só que legal que ela fica. Já aparece a pré-visualização aqui. Vou dar um OK para vocês verem na tela maior, ó. Então a minha linha, ela representa esta série aqui, ó. Vou clicar em cima dela, representa essa série que é o quanto que foi gasto, né? No caso, como os valores são iguais, essa linha ficou na horizontal, né? Mas eu poderia utilizar isso para outra série, ó. Vou alterar o tipo de gráfico da série, deixar esta daqui como coluna agrupada como já estava e transformar essa numa linha, ó. Veja só que agora é uma linha diferente, né? Uma linha que tem vários bicos, né? Porque agora são valores diferentes. E eu posso fazer isso para vários tipos de gráficos diferentes. Alguns nem fazem sentido, mas eu vou mostrar para vocês como que fica legal isso, ó. Vem aqui, clica aqui, alterar tipo de gráfico de série. Então vou deixar o original como uma coluna agrupada e vou deixar esse outro aqui como, por exemplo, um gráfico de pizza. Olha só que estranho que fica, né? Fica até meio sentido se a gente for meio sem sentido se a gente for pensar em comparações, né? Comparar esse gráfico com esse daqui, né? Mas isso daí vai depender muito do que você quer mostrar, para que você está produzindo aquele gráfico. O importante aqui que eu estou mostrando é existe essa possibilidade, dá para fazer muita coisa diferente quando a gente está trabalhando com gráficos aqui no Excel. Feito, pessoal? Por essa aula era isso e até uma próxima.